Então, colegas, agora esse tópico muito importante, né? O estudo do discriminante. O discriminante é o delta da nossa parábola, né? Então, qual é a graça aqui desse negócio? Quando a gente está atrás de descobrir as raízes de uma equação do segundo grau, a gente já sabe que tem uma fórmula geral para todas as raízes do mundo, né? É menos b, todas as raízes do mundo de uma equação do segundo grau, né? É menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque esse delta, que é o discriminante, ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, dependendo de quanto vai valer esse delta, na hora que eu for fazer mais ou menos a raiz do delta, quem sabe me traga alguns problemas aí. Então, só um exemplo aqui para você entender do que eu estou falando. Então, imagine que eu peço para você desenhar o gráfico ou tirar alguma informação dessa lei de formação aqui, né? Dessa função do segundo grau, imaginando que o domínio é real e o contradomínio também. Aí você pensa, vou calcular as raízes, né? O Pedro disse que era para eu fazer por soma e produto, sempre começava por soma e produto. Então a soma é menos 1 e o produto é 10, certo? Aí ele pensa, quais são as duplas que o produto dá 10? 1 e 10, 2 com 5. Nenhum outro além desse, né? De inteiros, claro, nós falando de produtos inteiros. E aí tu vê, mas o produto é positivo, então elas têm o mesmo sinal. Então são as duas mais ou as duas menos. Como a soma é negativa, então tem que ser as duas menos. Ou é menos 1 e menos 10, ou é menos 2 e menos 5. Só que nenhuma delas dá soma menos 1. Então aqui tu já começa a ver, bicho, tem alguma coisa estranha. Não pode ser menos 1 com menos 10 ou menos 2 com menos 5. O que será que está dando errado aí? Aí o cara desiste dessa ideia, né? Ele, não, então esquece só um produto, vamos fazer o delta mesmo, né? Aí ele manda bala. Então vamos lá, fazer o Bhaskara, né? Então delta é igual b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quando ele fizer essa conta, ele vai descobrir que é 1 menos 40. Ou seja, esse delta é menos 39. E agora? E agora que a gente vai ter um pequeno problema, né? Porque na hora de calcular o x, né, vai ser menos 1 mais ou menos a raiz de menos 39 dividido por 2, né, que seria 2 vezes 1. Note você que nós não sabemos dizer qual número multiplicado por ele mesmo duas vezes dá menos 39. Vamos supor que aqui esse delta tivesse dado um número mais bonitinho, né? Vamos fingir que tivesse dado, por exemplo, menos 36. Mesmo assim, você não sabe me dizer que número é esse, né? Porque 6 vezes 6 dá 36 positivo. Menos 6 vezes menos 6 dá 36 positivo também. Não tem um número que vezes ele mesmo vai dar menos 36. Na verdade, não tem um número real, né? Então essa que é a discussão lá do terceiro ano do ensino médio, do novo conjunto numérico, do conjunto dos números complexos, né? Então para você nesse momento, que não vamos estudar números complexos, você só tem que entender que essas raízes não estarão no eixo X, não são reais, né? E é aí que nasce então a ideia do estudo do discriminante, né? Porque se não tivesse isso que nós vamos falar agora, tu ia ficar sem saber como é que é o gráfico. E isso aqui tem gráfico, né? Tem desenho e tal, apesar de não encostar no eixo X. Então, como é que é a brincadeirinha? Se esse delta for positivo, vai ser de boa. Acontece tudo o que está acontecendo até então. Até agora, todos os exemplos que a gente fez, o delta era positivo. Quando o delta era positivo, né, ou seja, maior do que zero, significa que essas raízes são números reais e são números diferentes entre si. Ou seja, o que significa no desenho, no gráfico? Que essa parábola ela vai cortar o eixo X em dois pontos distintos. Se ela tiver concavidade para cima, vai ficar alguma coisa desse tipo. Se ela tiver concavidade para baixo, vai ficar alguma coisa desse tipo. Mas o que importa é que o valor das raízes, por ser diferente, mostra que o gráfico encosta no eixo X em locais diferentes. Caso isso é muito óbvio de você perceber aqui, né? Porque vai que você calcula esse delta e o delta deu 2, que é um número positivo. Raiz de 2 é uma aproximação, né? 1,4 alguma coisa. Quando você fizer menos b mais 1,4 dividido por 2a, vai dar uma resposta. Quando você fizer menos b menos 1,4 alguma coisa dividido por 2a, vai dar outra resposta. Então é bem claro entender assim, eu gostaria que fosse intuitivo, né? Tu entender que se isso for maior do que zero, significa que essa conta aqui, ó, quando tu fizer mais é uma resposta, quando tu fizer menos é outra.
Então são raízes diferentes, vai cortar o eixo x em locais diferentes. Show de bola? Agora, se você calculou esse delta e deu igual a zero, significa que quando tu for jogar nessa conta aqui, ó, tu vai fazer mais ou menos a raiz de zero. Qual é o número que vezes ele duas vezes dá zero? É o próprio zero. A raiz de zero é zero. Então, quando tu fizesse menos b mais zero dividido por 2a, ia dar uma resposta. Quando tu fizesse menos b menos zero dividido por 2a, ia dar a mesma resposta. Porque somar ou subtrair por zero não muda. Então, significa que, apesar de eu ter duas raízes, elas são iguais. Continuam sendo números reais, a gente tem como descobrir. Talvez as duas sejam iguais a 3, as duas sejam iguais a 5, né? Mas elas estão no mesmo lugar, no desenho, né? Elas estão no mesmo canto. Então significa que o meu desenho, ele dá só um beijo no eixo X, né? Ele só encosta uma vez no eixo X, dependendo se ele tem concavidade para cima ou para baixo. E já trouxe uma observação aqui, né? Que esses pontos aqui que vai encostar no eixo X, que são os mesmos, né? É exatamente o X do vértice. Né? Exatamente o X do vértice, porque essa bundinha da parábola, né, que é o que a gente chama de vértice, ela vai estar encostada no eixo x. Então significa que essa bunda da parábola é exatamente as raízes, né? São exatamente as raízes. E o y do vértice vai ser zero, né? Porque o y do vértice é o valor do y quando eu pego o x do vértice e jogo lá dentro. Se eu estou dizendo que o x do vértice são as raízes, significa que quando eu pegar o x do vértice e jogar dentro da função, a resposta vai dar zero, né? Então isso aqui já é uma observação já para uma observação futura, né? E aí por último, que foi o caso aqui, né, que é o pior dos casos, quando o delta é negativo, menor do que zero. Então quando ele for negativo, quando eu pegar esse delta e eu jogar aqui nessa conta, aí deu merda, né? Porque a gente não sabe tirar essas raízes, né? Então significa que o meu desenho ele ia ficar flutuando assim, ó. Se ele tiver concavidade para cima, ele não encosta no eixo X. Se ele tiver concavidade para baixo, ele também não encosta no eixo X, né? Então significa que essas raízes, elas não são reais. Existem raízes, né? Elas são diferentes e tal, mas não são números reais, são números complexos imaginários. Então, a gente viu aqui a teoria só, né? Vou cortar o vídeo e agora a gente vai tentar fazer o gráfico de coisas como essa daqui, né? Botar um exemplo de coisas como essa aqui também, né? Porque o primeiro caso aqui é o caso fácil, né? Que é o que a gente está fazendo até agora. Então no próximo vídeo vamos tentar fazer o gráfico dessas coisas um pouco mais diferentonas aí.